A política cobra muito fidelidade, máfia também cobra, né? Na cadeia você tem que ser fiel, ter uma ética toda especial. Agora, a cobrança à fidelidade é uma figura política que você tem que sempre pagar pedágio para ela e tem que dizer sim, senhor, e obedecer de cima, o que vem de cima para baixo, de forma a não questionar. Daí eu já não sei se é assim, até porque se for assim, dificilmente vai ter uma evolução no próprio movimento político. Então, a cobrança de fidelidade a um projeto que vai aparecer no projeto familiar não me parece muito bom, não. É claro, todo mundo vai argumentar, e eles mesmos argumentam, a família Bolsonaro argumentam. Essas pessoas que estão hoje na direita, aí, com cargos públicos, surfaram na onda Bolsonaro, conseguiram seus postos hoje, sua posição que tem hoje, porque estiveram junto com o Bolsonaro. E é verdade, agora não significa que deva isso por resto da vida. Também tem atuação, também tem luz própria essas pessoas, né? E ainda mais, você pode discordar de uma configuração de eleições, mas não sendo traidor do Bolsonaro. Falando assim, olha, como estão falando em Santa Catarina, eu acho que o Carlos Bolsonaro não devia ser candidato para o Senado de Santa Catarina, porque nós temos outras pessoas de direita para serem candidatos pelo Senado de Santa Catarina. É uma posição maluca essa? É de infidelidade essa? Não, é um posicionamento. É um posicionamento coerente, possível, pode ser discordado, mas não é uma infidelidade. Agora, o povo de Santa Catarina, tá? Os grupos políticos, a Ana Campanholo, seja lá quem for, precisam obedecer, pagar pedágio, dizer sim, senhor, a tudo que o Eduardo Bolsonaro fizer, ou senão serão perseguidos por ele. Isso aí não é muito legal. A fidelidade... Claro que ela tem um limite, sim. O que é? Você não pode ser um escravo do líder ou daquela pessoa com quem você anda junto. Eles, nesse caso, não estão traindo Jair Bolsonaro, né? Eles estão vendo outra configuração que acreditam ser mais eficiente para o próprio Estado, porque estão agregando lideranças do Estado, que existem lá, existem opções dentro do Estado, e falam assim, ó, esse elemento, o Carlos Bolsonaro vir para cá, não parece eficiente para o processo político. É um questionamento. Daí, a resposta já do Eduardo Bolsonaro é falar, não, que vocês são infiéis ao presidente, vocês só são o que são por causa do Bolsonaro, sei lá. Como acontece em Santa Catarina, que não é o caso de falar assim, não sigo mais Bolsonaro, é falar assim, nós temos opções políticas. A ideia de colocar o filho do Bolsonaro aqui em Santa Catarina, que tem opções de direita, não é a melhor, não é mais inteligente, racha os próprios atores políticos que existem no Estado. É uma crítica possível, eu sei que tem estratégias e estratégias. Agora, Bolsonaro falou que tem que ser o filho dele, então tem que ser o filho dele. Será que é assim que funciona? Eu acho que isso é muito complicado. Junta-se a isso algumas coisas que se fala por aí há algum tempo. O Olavo de Carvalho uma vez publicou, e eu entendo o que ele estava dizendo quando ele falou o seguinte: não existe direita no Brasil, existe apenas Jair Bolsonaro. Sim, como movimento político, principalmente naquele momento, um movimento político e eleitoral era aquilo, né? Quem não fosse contra aquilo não tinha outra proposta mesmo lá em 18 para isso. Mas existe sim outras direitas. Existe gente de direita que não quer Bolsonaro. Por isso que perdeu a eleição, inclusive, em 22. Né? Porque muita gente de direita não votou no Bolsonaro. Se o cara é de direita e votou no Lula, para mim já fica um pouco estranho isso aí, mas enfim, cada um, né? Porém, não acho que combine muito uma coisa dessa. No entanto, claro que existem outras direitas. E existem outras direitas surgindo. A gente falou a semana passada, pode criticar, mas é o pessoal da direita. Né? O pessoal do Novo. Mas é de sapatênis, não quer fazer aquela crítica. Pessoal do MBL, comissão. Mas é gente de direita, liberal. Você pode não concordar com o método, com a estratégia, com o jeito de falar. Tá? E mesmo as posturas desses partidos e movimentos de direita que não concordam e são contrários ao Bolsonaro, que eles não deveriam fazer isso em público. Concordo com tudo isso. Tudo isso são críticas possíveis. Mas é claro que existe uma direita. E sabe qual é o jeito de não existir direita nenhuma? Se a gente só tiver uma direita que é permitida pela família Bolsonaro. Daí não vai ter mesmo. Daí é a profecia autorrealizável, né? Se o cara fala assim, não existe direita no Brasil, só existe Jair Bolsonaro. Beleza, você fala isso. Daí surge outro movimento, outras ideias, outras pessoas, a direita. E você fala, não, cale-se, porque aqui é Bolsonaro. Daí você está falando, não é que não existe outra direita, é que você não permite outra direita existir. Então, enquanto isso, o bolsonarismo mesmo vai falar que o Tarcísio de Freitas, que o Ratinho Júnior e outros são a direita permitida pelo sistema. Mas
São eles, os filhos do Jair Bolsonaro e muitos bolsonaristas, que não permitem que ninguém mais se coloque no cenário. Senão vai ser esculachado em rede social pela tropa. Então, uma direita permitida não é porque o sistema a permitiu, né? É aquela que resiste à não permissão do próprio bolsonarismo. Então, como é que vai evoluir um movimento assim? Como é que vai bolar novas alternativas? Como é que vai se aprimorar a própria direita se a direita tem que ter uma obediência cega e incondicional ao que diz Jair Bolsonaro? Então ela está fadada a ser limitada, está fadada a ser cada vez menor, pequenininha. Força eleitoral do Bolsonaro, coragem dele, saiu, ganhou a eleição, conseguiu, alavancou muita gente para o cenário político, tudo isso é verdade, é verdade. Agora, dizer que ninguém pode sair desse espectro porque senão é traidor, daí não acredito nisso. Até porque não há um projeto nacional da direita, a não ser um retorno ao poder. E o Jair Bolsonaro não poderá retornar ao poder, porque ele está em prisão domiciliar e daqui a uns dias estará em prisão em regime fechado, inclusive. Ninguém sabe aonde mais estará. Então, que negócio é esse, né? Então, a fidelidade na política é importante, não há dúvida, mas não pode ser um pretexto para vetar outros projetos que podem aperfeiçoar os próprios movimentos políticos. Você não pode vetar. Se faz isso, é projeto familiar. É projeto de grupo, de cacique, que não permite mais ninguém entrar para enriquecer o movimento. E aí é tudo de ruim que já acontece no Brasil. Não tem nada de novo nisso aí, né? E outra, se você vê, as pesquisas de opinião mostram com clareza o clamor de boa parte da população não é por saídas mais duras, mais autocráticas, mas por uma direita, centro-direita, assim, capaz de restaurar a ordem nas ruas, de melhorar a economia do país, de ser mais eficiente, não como a esquerda, mas sem abrir mão de legalidade, sem abrir mão do diálogo político, que não queira ser tão exclusiva e extrema, mesmo no discurso. Tá? Não tô falando, por isso que não dá para falar que toda direita é extrema direita. Tem muitas direitas por aí e elas devem poder florescer. Se o teto é o topo da cabeça do Jair Bolsonaro para o movimento político, bom, ele está perdido. Você pode enumerar muitas qualidades do cara, se você gostar, mas seja lá de quem for o homem ou a mulher, o líder político. Se o topo é a cabeça dele, o movimento é pequeno, é restrito, tem dono, é familiar. E em última análise, é até meio mafioso o tipo de lealdade que se espera, não é pelo certo e pelo errado, porque tem que ter uma linha muito fechada. Não consigo acreditar que isso seja uma coisa boa. Claro que até isso que eu estou falando cair na mão de pessoal mais bolsonarista, vai tacar pedra, como é da natureza fazer, está tudo certo o que acontece lá. E espero, sinceramente, de direito, eu acho que o Carlos Bolsonaro ia fazer uma bagunça legal no Senado, sendo senador. Mas por que não se candidata, então, a um lugar que não tenha 2 candidatos de direita ao Senado ano que vem? Vai para o Maranhão, sei lá, já que ele vai sair para o Rio de Janeiro, ele vai lá para o berço da direita, que é Santa Catarina, onde serão eleitos 2 candidatos, muito provavelmente 2 senadores de direita serão eleitos em Santa Catarina ano que vem. Ele vai lá pescar no aquário, vai no estado onde é que tem que brigar mais por isso e não tirar uma vaga do outro, minha opinião, mas eu entendo o medo da família Bolsonaro perder todo o capital político que conquistou, de fato, e que levou muita gente, essas pessoas hoje mesmo que estão ali em Santa Catarina, ao cenário político. Vamos ver o que acontece. Mas que é feio. Que é o tipo de lealdade que está se pedindo aí não é decente, não é assim que funciona. É um